eu quero fazer uma pergunta ao Didio. Didio, você já está no telão comigo, no meu retorno de vídeo? Nós vamos falar que hora daquelas mulheres, daquela criança que ontem nós mostramos, não o rosto da criança, óbvio, e que elas teriam sido vítimas de uma violência provocada por um homem. Se eu tiver imagens aí, Iago, me auxilia por gentileza. Essas imagens aí, que no programa de ontem você trouxe a criança machucada, a mãe dela também machucada. Entrou a foto com efeito no rosto desse homem que é acusado. E ontem ainda nós falávamos de oportunizar a todas as partes envolvidas para a gente não cometer uma injustiça no programa. Hoje você está voltando nesse assunto com imagens inéditas que não foram ao ar no programa de ontem. Corre na matéria e veja se eu tenho essas imagens que provam o momento em que a mulher, com a criança no colo, sai desesperada para um carro. Ali, ó, aquela moto ao lado seria do homem acusado de estar perturbando e ameaçando. Repito, no programa de ontem, não exibimos esse vídeo do momento em que a mãe sai correndo desesperada, pede para esse motorista do carro parar. Eu estou narrando o óbvio, ela adentra no automóvel, e então o motociclista que estaria perseguindo e que seria o responsável pelo acidente, ele para do lado do carro, percebe que a mulher adentra e segue o rumo. Eu só narrei até aí, Didio, e você utilize o tempo que julgar necessário para deixar a audiência por dentro, para que o programa não seja partícipe de nenhuma injustiça. Por favor, Didio. Vamos lá, Popão, vamos falar aí a respeito dessa situação de lesão corporal que aconteceu aí nas mediações do seminário no bairro Cristo Rei, o Coab Dom Bosco, para ser mais preciso, da Rua das Pérolas, onde envolve um homem que foi atrás da sua ex e acabou virando uma lesão corporal, machucando a garupa, que seria a sua ex, e junto com ela, no colo dela, ou no meio, entre ela e aquela que pilotava uma moto, estaria uma criança. Nossa equipe de reportagem ontem soltou aqui a situação dos hematomas que foram criados. Então, existem vários questionamentos, várias versões. Falaram que ele bateu na menina, que ele bateu na mulher. Isso não foi provado. Depois soltaram um print que no Itororó ele seria um homem que estava invadindo casa de mulheres e que seria um estuprador, o que também não procede, não há como comprovar isso. Aí a gente foi em loco. Fui com a minha equipe, juntamente com o Heron, juntamente com o JD, para poder tentar entender ou compreender o mecanismo. Por quê, Pop? Porque está complexo. O rapaz de um lado só manda áudio e fala texto do WhatsApp e não se dispôs aí na delegacia falar que foi uma queda, conforme no áudio dele, acidental e com um susto. Mas ele não foi no local e fala que está transtornado, abalado com as injúrias, com as ameaças que, segundo ele, vem sofrendo e que não poderia ir numa delegacia. Ponto. Já levanta alguns questionamentos. Do outro lado, vários números entraram em contato com o Pop Zap, que cada hora uma apresenta de uma forma. É a mãe, é a tia, é a avó, é a bisavó, é a colega, é a que mora no fundo, a que mora do lado, até que acaba se apresentando como a ex-namorada dele, mas que já moraram junto. Então, a gente pode tratar como ex-convivente, ou se preferir como ex-namorada, né? O namorado dela também. E que acabou passando algumas explicações para a TV Cidade Verde. Mas explicações essas que acabaram sendo noticiadas no programa do Pop, onde a versão muda toda a situação daquilo que era falado nos grupos, mas elas também não se dispuseram de dar entrevista. Não quiseram gravar entrevista. Tanto aquela que estava pilotando a moto, que é mãe da criança que estava no meio, e a ex-namorada do cara que estava sentada na garupa. Segundo elas, ele encontrou elas em um churrasco na Coab Dom Bosco. Só que não ficou explicado como que ele saberia do tamanho que é Várzea Grande, que elas estariam em um churrasco em uma casa na rua tal, no número tal. Isso não ficou explicado, por isso era importante a entrevista pessoal para poder perguntar. E lá ele foi ameaçar sua ex-namorada, esse rapaz que está aí na tela, né? Aonde ele acabou proferindo algumas palavras que não tem como provar,
porque elas falam uma coisa e ele fala outra. Quando ele conta que a versão foi queda porque elas se assustaram com ele, elas falam que não, que brigaram lá na festa, tiveram que ir embora com as ameaças que ele teria praticado lá na festa, pegaram e subiram na moto. A caminho, subindo essa rua, se puder mostrar a Rua Pérola, que é essa rua aí, ele acabou puxando o cabelo da sua ex, que estaria ali com aquela bebê, que é filha da outra que estava pilotando a moto. Quando ele puxou o cabelo, caiu a sua ex do chão, que ralou o braço, e caiu a criança que bateu a cabeça. A criança passa bem, já passou aí por alguns estágios clinicamente, onde acaba afirmando que não vai ter sequela, graças a Deus. A nossa preocupação seria com a criança, que é a vítima de toda a situação, porque os maiores de idade resolvem da melhor maneira, não teriam praticado ou de forma oficial registrado o boletim de ocorrência, apenas foram cada uma em delegacias diferentes, onde a mãe da menina foi na delegacia para poder se resguardar, mas não quer se envolver. A ex-namorada foi convidada pela delegacia da mulher para poder ser ouvida e lá ela deu a sua versão. Agora sim temos uma história oficial, aonde temos versões. As câmeras de videossegurança, onde a gente correu com a equipe de reportagem, em toda a Rua Pérola, todas ou 90% das câmeras estão estragadas, que poderiam mostrar se elas assustaram e caíram da moto, ou se uma delas foi puxado o cabelo e jogada no chão, o que acaba ocasionando a lesão corporal. A intenção do rapaz era brigar com a sua ex, se assim for compreendido, não de machucar a criança. Mas as câmeras não estão auxiliando. A única coisa que a câmera mostra é que a ex, ela corre dele que está de moto. Ela tenta subir a rua. Aí um carro, coincidentemente, está descendo a rua. Ela para esse carro, entra no carro e o carro acaba levando ela para a casa de uma amiga. Se ele quisesse seguir o carro, ele seguiria. Mas ele parou e foi embora, conforme a matéria a partir de agora, Popão. 11 horas e 33 minutos para quem está ao vivo em nosso jornal. Play neles. A nossa equipe de reportagem está na Rua Pérola da Coab Dom Bosco, em frente ao Colégio Seminário Casa dos Padres, na região do Cristo Rei. Nessa rua, por volta das 9 horas da noite, no último sábado, dia 15, uma situação ela acabou sendo registrada. Porém, até ontem não teria sido registrado o boletim de ocorrência. A informação começou no programa do Pop, após viralizar nas redes sociais uma criança com um calombo, ou um calo, ou um machucado na testa e uma mulher que estaria com os braços arranhados. Possivelmente, uma queda ou um acidente de trânsito teria sido registrado aqui nessas mediações. A nossa equipe de reportagem acabou divulgando a fala do rapaz que seria acusado de ter espancado uma mulher, mas uma criança, e ali a foto dele estava sendo divulgada nas redes sociais, até com um tom de ameaças de alguns áudios que viralizaram e foram também aqui replicados no programa do Pop. Aí, meus irmãos, quem vê esse mano aí, ó, em qualquer quebrada aí, mano, já pode estar segurando automático, o que esse safado fez com a mulher, com essa criança aí, mano. Gurizada, fala um negócio pra você já é pau no gato já, entendeu? Então, o negócio é o seguinte, eu tava brigado uma semana com mesmo namorado. Aí, no sábado, eu desci na Jaime Campos, pegando você e encontrei com elas. Foi a hora que ela se assustou e correram de moto. A minha ex estava até sem capacete, e com a criança no meio da moto. Aí eles se assustaram e caíram com a moto. E eu não parei porque elas começaram a gritar e correu na rua lá e entrou dentro do carro que estava descendo, entendeu? Na Rua Pérola, de acordo com as informações após a reportagem, 2 mulheres e uma criança. Numa moto, ou melhor, numa casa nessas proximidades, uma mulher que é ex-namorada ou ex-esposa ou convivente do rapaz, convidou uma amiga que tem uma criança para ir a um churrasco. Nesse churrasco, de alguma forma que não souberam explicar, o rapaz descobriu que a ex estava no churrasco. Ele foi lá, fez um escândalo, segundo elas, e acabou ali pedindo para que ela fosse embora e que a outra não pudesse intrometer no assunto, ou não pudesse falar sobre a situação. Até que em um determinado momento, ambas decidiram ir embora. Subiram em uma moto, juntamente com a criança no meio da moto. A dona da moto, que é a mãe da criança, foi pilotando e a ex-convivente, namorada ou esposa, foi atrás com a criança no meio. Subindo essa avenida, ou nessas proximidades, o rapaz perseguiu supostamente essas mulheres. Ele queria se aproximar ou encontrar a sua ex.
foi quando, durante o movimento, segundo as informações daquela que é ex e também daquela que é mãe da criança e que estava pilotando a moto, o rapaz em outra moto puxou o cabelo da sua ex, a criança com ela caíram no chão, uma queda foi registrada, a ex ficou com os braços arranhados, a criança acabou machucando a parte da testa, mas a mãe não caiu, a que estava na motocicleta. Ela continuou andando. Com a queda e com o medo, supostamente, a ex-namorada, ex-convivente ou ex-esposa, ela acabou correndo na Rua Pérola e subindo. Até que uma câmera de segurança, logo lá na frente, ela acaba registrando o momento da gritaria, daquela que é ex com a criança da outra no colo e pedindo socorro para um veículo que estava descendo a Avenida Pérolas. Acho que é ele mesmo. É que saiu pra lá. Pelas imagens você percebe que o rapaz para de moto do lado do carro. Ele estaria realmente atrás dela, ou tentou ali coagir aquele que estaria conduzindo o carro. Aparentemente não houve tempo para poder conversar ou discutir nessa imagem, que é um dos registros. Ela entra no carro e vai para uma casa de uma amiga. A partir dali, um boletim de ocorrência não é confeccionado, apenas as fotos acabaram sendo jogadas em grupos, cada pessoa conta uma versão diferente, falaram em espancamento, falaram em condição de que ele teria praticado a violência contra a mulher e contra uma criança. Depois apareceu uma situação no Itororó, que ele invadiu uma casa e não deixasse o portão aberto, que se tratava de um estuprador. Só que a situação seria bem mais explicada se as câmeras de segurança fossem disponíveis de outras casas que possam registrar a queda ou o puxão de cabelo que ali é afirmado pelas mulheres. Essa casa até poderia colaborar com as imagens, mas estão estragadas e não está gravando nem no cartão nem no DVR as imagens dessa situação. A outra casa, seguindo aqui, você vê que lá no canto desse portão branco, próximo à lixeira, a outra câmera que está lá em cima, se puder mostrar, ela também está estragada e não consegue fazer o registro segundo as informações. De qualquer forma, o boletim de ocorrência foi registrado. A mãe da criança que estaria pilotando a moto não quer dar entrevista, não quer dar as informações e quer preservar os seus direitos. A criança passa bem. Passou por alguns exames, nada foi afetado no interior da criança, apenas um laudo que será aí feito com o corpo de delito que foi entregue um papel para a mãe e aquela que é namorada que teve os braços arranhados, devido à vinculação ou à divulgação no programa do Pop, a delegacia da mulher acabou chamando ela. Ela foi ouvida e contou a sua versão. Boa tarde, eu sou a vítima aí do caso da criança. Eu namorava com ele, só que eu não queria mais me relacionar com ele, não aceitava o fim do namoro. Domingo retrasado, ele foi na porta da minha casa, fez o maior barraco, ameaçou minha mãe, me ameaçou, me agrediu. Eu tenho todas as ameaças aqui no meu celular. Quando foi sábado, ele foi na casa de um colega meu que eu tava lá, tava eu e uma amiga minha e a nenenzinha dela, foi lá ameaçar, lá tem câmera, depois eu vou mandar as imagens aí no programa. E a gente tava saindo de moto, para ela levou embora. Ele foi e me puxou pelos cabelos. Eu caí com a criança, desci rolando a rua lá. E ele passou por cima das minhas pernas com a moto dele. Eu não fui da parte dele porque eu tava com medo dele, porque ele tava me ameaçando, falando que ia dar tiro na cara da minha mãe, que ia me matar. Eu tenho todas as ameaças aqui. Ele é covarde, ele gosta de bater em mulher. Tudo que ele tá falando é mentira. Ele que me puxou pelos cabelos, com a moto em movimento, e eu e a criança caímos. Se a gente tivesse caído sozinha, a menina tinha caído da moto também, sendo que a outra menina não caiu, caiu só eu e a criança. No domingo eu chamei a polícia, assim, pra me tirar dentro de casa, porque ele tava passando toda hora lá na frente de casa, quebrando o portão lá, me xingando na frente de todo mundo lá, na vizinhança inteira lá. Eu trabalho, ele fala que vai na porta do meu serviço, me pegar na porta do meu serviço, me esperar na porta do meu serviço lá. Por isso que eu não dei parte dele. Ele me perseguia 24 horas, eu tive que sair de dentro da minha casa, tirar minhas filhas da escola por causa desse cara. Aquele que é acusado que puxou o cabelo da sua ex e que seria aí morador da região de Várzea Grande, que não aceitava o fim do relacionamento, ele se comprometeu de ir numa delegacia de polícia civil, a qual estaria também investigando em Várzea Grande, mas ele não foi. Só falou via WhatsApp
e só fez comunicação via texto com a delegacia, não fazendo o boletim de ocorrência e não garantindo os seus direitos. Não sabemos se é medo daqueles que prometeram de matá-lo ou se o mesmo tem algo a temer, já que existem várias câmeras aqui e que a nossa equipe de reportagem foi quem encontrou. Ninguém trouxe a nossa equipe até aqui. A história está truculenta e há algumas discordâncias daquilo que é falado. O que a gente sabe é que uma criança ficou machucada, que houve aí possivelmente uma queda, sim, da moto. Na parte dele, que se assustaram com ele e ela caiu. Na parte delas, a ex foi puxada pelo cabelo e caiu juntamente com a criança aqui no chão. Agora, qual é a verdade? É apenas a Polícia Judiciária Civil. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Irmão, você mentiu pra nós ontem? Você faltou com a verdade com o nosso programa ontem? Porque nós não colocamos o vosso rosto pela quantidade de áudios afirmando que iriam te matar. Como não tinha nenhum boletim de ocorrência em desfavor do senhor, nós então colocamos esse efeito no teu rostinho, imaginando que o que você falou pro nosso repórter, que iria à delegacia para fazer um boletim de ocorrência, que você em nenhum momento tinha agredido a mulher, muito menos a criança. Agora surge um vídeo que o Didio conseguiu. E o vídeo eu queria que vocês continuassem aí a colocar na tela do momento em que a mulher, que você teria puxado o cabelo, eu estou conjugando o verbo ainda assim. Só que se você tinha algo a resolver com uma pessoa adulta, que resolvesse sem violência física e tirasse a criança. A criança está toda machucada. Os áudios que foram ao ar nessa matéria são fichinha perto da quantidade de áudio afirmando que você está no sal, que você ia ser executado. Como o programa não queria e não quer ser partícipe de uma injustiça, nós entendemos então de que colocaríamos o assunto e que você ontem iria à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Você não foi. Você não fez. O programa não está ameaçando, não. Mas o programa não pode deixar de oportunizar uma mãe e uma criança que não tem nada a ver com qualquer que seja o desentendimento entre dois adultos. Este vídeo que está no ar, ele capta inclusive o áudio e o desespero da mãe com uma criança e você aparece na moto ali. No programa de amanhã, se não for feito um boletim de ocorrência como você afirmou, nós vamos sim colocar a matéria com o vosso rosto e tudo calçado juridicamente. Ninguém está ameaçando, mas essa mãe foi ameaçada e ela caiu da moto em movimento com a filhinha dela, que não tem culpa de absolutamente nenhum desentendimento. Perceba que a câmera captou até o áudio. Por favor, poetas, por favor. Vamos deixar muito claro, eu não tenho nem estatura física para estar ameaçando ninguém. No programa de amanhã, se não houver uma atualização, se você não procurar a Polícia Civil, se você não prestar esclarecimento do que aconteceu, o jornal vai colocar sim a vossa imagem e calçado juridicamente em uma mãe e uma filha muito machucada. Repito, ninguém está ameaçando. Mas nós não vamos permitir que uma mulher, que uma mãe seja ameaçada e que seja agredida, nem verbalmente, quem dirá fisicamente. O pior poderia ter acontecido, o ainda pior. Eu não sei se esse motorista do carro conhecia essa senhora, felizmente ele parou e evitou que algo ainda pior acontecesse. Então, essa matéria tem data de validade. Amanhã, se não tivermos uma mudança no vosso comportamento de procurar as autoridades e dar satisfação, porque você deve satisfação, não para o nosso jornal, para as autoridades. Essa matéria vai ao ar com o vosso rostinho e as consequências será em função da vossa atitude, e não do jornal mostrar a imagem. Desde que foi ao ar a matéria com aquela mãe correndo com a filha no colo, após ter sido puxado o cabelo pelo ex-namorado, e ela caiu da moto, a transmissão aqui e áudios não param de chegar. E eu preciso voltar. Habilita o Didio lá, eu já volto com ele.
Pop, como eu tô dizendo, ele sempre fez isso com todas as mulheres que se passou pela vida dele. Ele foi na porta da casa da minha avó, ameaçou a minha avó, que é uma mulher de idade, tentou bater em mim grávida. Ele é um safado. A justiça, eu tô lendo as reações de pessoas que tiveram, inclusive, contato. Já tira o efeito dele do rosto para daqui a pouco eu mostrar aí do jeito que ele, o rosto dele. O seu Moisés poderia ter virado feminicídio, né, Pop? E a criança tá machucada. Tem que mostrar a cara desse covarde. Não pode ficar impune. E aí a provocação, doutor Richard, parabéns pelo trabalho. Olha o quanto precisa ser investigado. Jamais ensinando, doutor. Só pedindo. O quanto precisa investigar. Muitas pessoas falando. Ele tem que pagar. Você acha que ele vai bater na mulher e vai falar que ele bateu? Vai colocar a culpa nela, né, Pop? Tem que pegar esse safado, dar um pau nele porque bateu nela. E a criança, E aí fala uma palavra impronunciável. Esse homem bate em mulher, é covarde. Meu irmão, ela estava correndo com certeza, pô. Se não parasse esse carro na hora, porque ela ia fazer isso com essa criança no colo. E tem mais pessoas, obviamente, no veneno sobre essa matéria. Coloca pra mim, enche a tela. Eu quero repercutir. Vem cá, vovô, vem cá, me coloca na tela aí. Antes de passar a palavra ao Didio, eu não consigo reproduzir esses 10 áudios que você está orientando, comanda. Eu consigo reproduzir 3 dessa sequência que você sugeriu aqui no meu ouvido. Deixa o povo falar, por favor. Bom dia, Pop. Muito estranho, né? Porque um homem de verdade, quando ele é homem, jamais ele vai agredir uma mulher, jamais ele vai tentar fazer algo. Ainda mais quando tem uma criança, Verdade. Um neném Verdade. no meio. Agora um moleque que nem esse cara, né? Acha que ele é dono, acha que ele pode tudo, com o ego ferido. Ela não fez porque com medo de ser coagida pelas ameaças. Agora está na hora dela provar tudo. A família provar, não ter medo, porque se está errado, tem que pagar. A minha maior preocupação com tudo isso é para com uma criança. Você está certo. Porque eles são adultos. É isso aí. Eles são adultos, eles sabem o que eles querem para a vida. E a criança? A senhora está correta, compactuo do mesmo pensamento. Play, por favor. Aí é verdade. Tudo que ela está vivendo nessa vida aí, eu já vivi. Ele é um inferno, ele é um demônio. Você não conhece o demônio? Pois agora você está conhecendo. Quero não. Esse homem, ele não aceita separação não, Pop. Ele te inferniza, ele te inferniza. Tira essa foto aí, Iago. Isso aí é nada, pô. Vocês têm que tirar esse efeito do rosto. Um monte de mulher falando, um monte de gente afirmando. Coloca outra janela o Didio aí. Pera, eu já vou com áudio. Pera aí, pô. Pera aí, a gente coloca o rosto dele aí, acreditando que ele fosse fazer o boletim de ocorrência. Não fez. Eu tenho mais de 15 mulheres aí em áudio aí, pontuando aí o quanto ele é agressivo e tudo. Consigo habilitar o Didio aí na tela aí? Ô, Didio, tá pipocando de mensagens aí. Diz favor desse rapaz que a gente colocou o efeito no rosto. Tamanha quantidade de ameaça aí, de facção, de malandro, sei lá, dizendo que ia colocar sal nele. Você tem alguma outra informação para complementar aí, meu filho? Só reforçar também aqui, Pop, nosso agradecimento ao doutor Richard Damasceno, que é o titular da Delegacia da Mulher 24 Horas, ao doutor Renato, que após ouvir e ver a matéria no programa do Pop, que foi repercutida com a imensa audiência que tem, de imediato identificou a suposta vítima, que seria sua ex-namorada, chamou ela para ir até a delegacia e o doutor Renato acabou ouvindo ela. E deixar claro, aqui nós não estamos imputando ou condenando o rapaz, não, ou dizendo que está com a verdade, mas é muita testemunha, Pop. Muito. É ex-mulher dele falando, e pessoa que teve relacionamento com ele, pessoas que têm conhecimento do fato, pessoas que de forma ímpar estão aí analisando os fatos, e a questão de não colocar a foto dele à disposição é porque ainda, o nome dele é Adriano, tá, Pop? É porque ainda o Adriano não foi indiciado. Mas a polícia, pegando o rapaz e levando para aquele táxi que ninguém quer ir no porta-mala do carro, ele vai ser mostrado sim aqui no programa do Pop. A gente vai mostrar quem é ele,
quais são os crimes que ele já cometeu no passado, se assim ele cometeu. É isso aí. Quais são os prints e ameaças que ele praticou contra essa mulher supostamente. Boa. E outras que eu quero o telefone dessa mulher que falou que ele é um diabo, que ela utilizou o nome, e o diabo não tem nada a ver com isso, tá, dona? Nem Deus, nem o diabo. É ele mesmo. E com isso nós estaremos aqui dando a disponibilidade para que outras pessoas, se foi vítima dele, registre um boletim de ocorrência. Se sabe algo, registre um boletim de ocorrência. Concordo. Porque as pessoas que moram nessa rua do fato só afirmaram para a nossa equipe de reportagem que escutaram muita gritaria, Popão. Ah, deu pra perceber, Didi, nesse rápido vídeo ali, o desespero da mãe. Estamos combinados, craque. Eu, você e a audiência, tá? São 11 horas e 57 minutos. Eu vou girando.